Esta reunião está sendo gravada. Hoje a gente vai falar sobre, a gente vai ler, na realidade, sobre tributário constitucional a partir do 145. Sejam todos bem-vindos. Para quem não conhece, a gente faz um estudo compartilhado, lendo o que cai nos concursos, especialmente ENAM, cartório, magistratura, procuradoria, Ministério Público, e depois a gente debate, procura debater. Se quiser debater com a gente também, deixa uma mensagem, vai sempre responder. Ninguém aqui é professor, não é a ideia da aula, mas a ideia é estudar todo mundo junto. Quem já está acompanhando a gente, deixa o joinha. Quem não está acompanhando, vê o vídeo inteiro, dá uma olhada se gosta de estudar dessa maneira. E no final, se gostar, deixa o joinha. Então vamos começar. Sistema Tributário Nacional. Lembrando que o CTN, o Código Tributário Nacional, e o direito financeiro, eles usam um critério tripartido de tributos. Então, tributos é só imposto, taxa e contribuição de melhoria. A Constituição mudou. Em 88, é uma norma posterior, hierarquicamente superior, ela trouxe um critério pentapartido. Então, o tributo passa a ser imposto, taxa e contribuição de melhoria. Além disso, entrou um empréstimo compulsório, que só a União pode fazer, os outros entes não, e os princípios não, e as contribuições sociais. Então, vamos começar. A parte mais importante de direito tributário está aqui. E é importante demais a gente ler e entender o que está acontecendo. Começar com a pergunta do TJ Paraíba, 2011, da CESP. Os princípios constitucionais tributários são expressão da soberania estatal e traduzem em limitação ao poder de tributar, o que não impede que o Estado exija dos indivíduos, por atividade vinculada, parcela do seu patrimônio. Essa foi a resposta, eu acredito. Normalmente ele separa que não separou. Daí tem uma atenção. Os princípios constitucionais tributários apresentam-se juntamente com as imunidades e limitações constitucionais ao poder de tributar, podendo o Estado exigir do particular, mediante atividade vinculada, ou seja, através de lei, o pagamento dos tributos com a constrição de parte do seu patrimônio. Assim, por exemplo, as normas da legalidade e da anterioridade tributária constituem cláusulas pétreas que não podem ser retiradas do ordenamento jurídico, nem mesmo por emenda constitucional. Quando ele fala que, mediante atividade vinculada, ele está falando que não cabe à administração escolher ou não de quem vai cobrar o tributo. Então, ela não teria discricionariedade. Mas entre os tributos, tem alguns que são vinculados e outros que não são vinculados. Então, o imposto ele não é vinculado a nenhuma atividade prestada pelo Estado. Já como as taxas são tributos vinculados a uma contraprestação estatal. Essa diferença que a gente tem que ficar atento. Vamos começar, então. Artigo 145. A União, os Estados, o DF e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. A gente não faz pausa, não faz corte e não edita vídeo. Então, quando acontece alguma coisa de ter muita informação no material, demora um pouco para descer, ainda mais quando a internet está um pouco lenta. Imposto. 2. Taxa em razão do exercício de poder de polícia. Ele foi embora e não voltou. Então, imposto, taxa em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, a taxa aqui, ela tem duas modalidades. A primeira, em razão do exercício do poder de polícia, e a segunda, pela utilização efetiva e potencial de serviço público. Daí temos a súmula vinculante, que é importante, 41. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. A súmula vinculante 29. É constitucional a adoção, no cálculo do valor da taxa, de um ou mais elementos de base de cálculo próprio de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Súmula vinculante 19. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduo proveniente de imóvel não viola o artigo 145.2 da Constituição Federal. Daí tem uma atenção explicando o que são taxas. A taxa é uma espécie de tributo pago pelo contribuinte
em virtude de um serviço prestado pelo poder público ou em razão da atividade estatal de poder de polícia. Vai ter uma outra atenção que parece importante. Qual o critério o legislador deve adotar? Qual critério o legislador deve adotar para fixar a base de cálculo das taxas? Vimos acima que a taxa é um tributo contraprestacional. Logo, sua base de cálculo deve estar relacionada com o custo do serviço ou o poder de polícia exercido. Vale ressaltar, no entanto, que não é necessário que a base de cálculo seja exatamente igual ao custo do serviço público prestado. A base de cálculo da taxa deve estar relacionada com o custo. Deve haver uma equivalência razoável entre o custo real do serviço e o montante a que se pode ser compelido ao contribuinte pagar. Então, a taxa ela tem os limites no próprio serviço. Nisso, a taxa judiciária, por exemplo, ela não pode ser superior ao que demandaria para se litigar. Daí tem uma atenção, PGE Santa Catarina, FGV. O STF tem entendimento consolidado no sentido de que a cobrança pela prestação de serviço de água e esgoto tem natureza de tarifa, preço público, de forma que não se aplique o regime tributário das taxas de serviço público. Precedente 3, pertence ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei que disponha sobre os serviços públicos, no que se inclui a revisão da tarifa de água e esgoto. Quando ele fala da diferença da tarifa e da taxa, ele está querendo dizer que a tarifa ela entra como uma prestação de serviço particular. Então, ela não tem aquela compulsoriedade que tem nas taxas. Eu não sou obrigado a utilizar. E isso é até o pedágio. Normalmente, sempre tem uma rota alternativa. Quando você tem um pedágio que está passado para a rede privada, você não teria a obrigatoriedade do uso. Já quando vem a taxa, você tem essa compulsoriedade. Então, se tem a taxa do lixo e você faz a compostagem do seu lixo, você mesmo assim é obrigado a pagar. Não teria a opção de não haver o pagamento. Ô, Carlos, aqui meu computador ficou um pouco lento. Tem como você disponibilizar a tela aqui, por favor? Eu vou entrar aqui pelo computador, então, porque eu estou fazendo pelo iPad. Só um minuto aí. Vou tentar por aqui, só um minuto. Está demorando para responder por algum motivo. Normalmente não é assim. Eu vou ter que pedir para fazer uma limpeza, alguma coisa, porque está ficando ruim. Estou descendo e não está indo a contento, né? Enquanto ele vai colocar o material, a gente pega a leitura do Eduardo Belisário. Ele tem um material que é bem completo, traz questões que foi dada nas últimas provas, resolução, já vem com a resolução dela, sempre de forma correta, traz jurisprudência, súmula. Então, é um material que ele supre quase que integralmente todas as fases do concurso. A grande parte a gente pula, porque às vezes entendemos que é excessivo, né? É importante ter um domínio da lei para poder fazer a prova e ter um grande número de acerto. Isso. Ô, Paulo, você me aceita de novo aí, vou aparecer 2 vezes, tá? Mas o outro aqui não vai atrapalhar, não, porque é só questão de... Não tem som, não tem nada nesse outro aqui, só para compartilhar a tela mesmo. E é o que a gente falou no início, é assim mesmo, né? Quando a gente faz sem corte, sem nada, vê tudo. A gente não tem a intenção de ser o youtuber e ficar tentando fazer algo bonitinho. A intenção é estudar em conjunto. E às vezes acontece isso, não tem o que fazer. Ô Marcelo, faz o seguinte então, clica aqui embaixo e cancela o seu compartilhamento, Pronto. que aí o Maurício vai acessar a live e vai passar a compartilhar a tela dele. A gente estava falando no começo aí sobre as teorias, a tripartite e a pentapartite.
A tripartite, ela é baseada na Constituição Federal, que é o artigo 145, e o artigo 5º do CTN. Pela tripartite, seriam só 3 espécies: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Pela pentapartite, que é o entendimento trazido pelo STF, as espécies tributárias seriam impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Seriam essas 5 espécies. Então, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Esse entendimento foi trazido pelo STF, que passou a adotar a teoria pentapartite ou quinquepartite. Pode cair nas provas das duas formas, nenhuma delas está errada. Se eles perguntarem de acordo ao Código Tributário Nacional, precisa ser a tripartida. A tripartida, se perguntar segundo a Constituição de 88, aí tem essa ampliação. E sobre a taxa e as tarifas, tem uma importância grande a diferença da natureza jurídica. A tarifa, por não ser tributo, ela não precisa de lei para ser alterada. Aqueles princípios que visam proteger o contribuinte não são aplicados. Então, não tem o princípio da anterioridade, aumentou o preço, vai subir no mesmo minuto. Não tem a necessidade de respeitar a legalidade. Tem uma série de diferenças que pode ser cobrada, principalmente em segunda fase, que a gente tem que se atentar, né? Esse estudo aqui, fazendo a leitura e esses comentários, ele já ajuda não só para a segunda fase, como também para a fase oral, porque a gente já treina o nosso diálogo jurídico aqui, a gente já treina falar sobre as normas e nossa visão e o nosso entendimento aqui na onde que está os artigos, os dispositivos legais para serem pesquisados para uma segunda etapa, para uma fase oral. E nessa segunda etapa é importante colocar que para o STF, o traço marcante entre a tarifa e a taxa é a compulsoriedade, que a gente tinha falado lá atrás. Então, você vê a súmula 545 do STF, ela está falando assim: preços de serviço público e taxa não se confundem, porque estas, diferentemente daquelas, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que as institui. Esse é o traço que o Supremo Tribunal Federal entende de diferença entre taxa e tarifa. Bom, vou continuar lendo. Só aceitar aí, tá, Paulo? Sim. Vou continuar lendo aqui enquanto ele coloca na tela. Enquanto isso vai ser em tela. Contribuição de melhoria decorrente de obra pública. A contribuição de melhoria, ela é um tributo que visa trazer uma maior divisão, né? Porque não é todo mundo que em todas as obras tem um ganho relativo ao imóvel. Então, todo mundo que tem um ganho exagerado por uma obra pública teria que fazer uma contribuição maior. Foi criado isso, salvo engano, na Inglaterra. Daí vem o parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Esse é o princípio da capacidade contributiva. Daí tem a súmula 667 STF. Viola a garantia constitucional do acesso à jurisdição, taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa.
Tem uma limitação colocada no valor da causa aqui. Daí tem uma atenção importante, repercussão geral, STF, tema 21. A lei pode prever a técnica da progressividade tanto para os impostos pessoais como também para os reais. O parágrafo 1º do artigo 145 da CF não proíbe que impostos reais sejam progressivos. O ITCMD, que é o imposto real, pode ser progressivo mesmo sem que essa progressividade esteja expressamente prevista na lei. Ao contrário do que ocorria com o IPTU, súmula 668 STF, não é necessário a edição de uma emenda constitucional para que o ITCMD seja progressivo. Portanto, é constitucional a prévia de sistema progressivo de alíquotas para imposto sobre propriedade e território rural, mesmo antes da emenda constitucional 42 de 2003. É permitido, portanto, constitucional a instituição de alíquotas progressivas para o ITCMD, apesar de se tratar de imposto real, considerando inexistir vedação pelo artigo 145, parágrafo 1º da CF. A técnica da progressividade não se mostra exclusiva para os impostos pessoais. Daí tem aqui embaixo, na próxima página, uma teoria que caiu na parte da defensoria, que é a teoria do sacrifício tributário. Lá fala, é utilizado para justificar a progressividade de certos tributos, a exemplo do imposto de renda. Segundo a teoria do sacrifício tributário, a carga tributária há de ser distribuída de forma que pessoas com menor capacidade econômica pagam menos impostos, equidade horizontal, e as pessoas com maior capacidade paguem mais, equidade vertical. Essa teoria deriva das teorias utilitaristas, segundo quais o objetivo da progressividade seria promover o maior bem-estar social. Nesse diapasão, entende-se que um real de carga tributária para um homem rico valeria bem menos do que para um homem pobre, e como decorrência, o primeiro teria um sacrifício muito menor para pagar tal valor do que a carga tributária para o segundo. De start, a solução para se alcançar essa justiça fiscal seria isentar os mais pobres do pagamento do tributo e tributar os mais ricos até que eles se igualem aos primeiros. A propósito, Blanc e Calvin chegaram a afirmar que a lógica da teoria justificaria retirar milhões de reais do contribuinte rico até que não houvesse mais diferença entre ele e o contribuinte mais pobre, porque enquanto houver qualquer diferença, a conclusão será sempre que o contribuinte rico deve arcar com o maior sacrifício tributário. Daí, a gente vai para o próximo artigo. O parágrafo 2º. As taxas não poderão ter a base de cálculo própria do imposto. Daí tem a súmula vinculante 29. É constitucional a adoção, no cálculo do valor da taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Súmula 595 do STF. É inconstitucional a taxa municipal de conservação de estrada de rodagem cuja base de cálculo seja idêntica à do imposto territorial rural. Aqui vai agora para o parágrafo 3º. O sistema tributário nacional deve observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Atentar a isso, isso daqui vai despencar em prova. Ela foi uma mudança que foi incluída pela Emenda Constitucional 132. Então, se cair, quais são os princípios que devem ser observados pelo sistema tributário nacional, a gente vai lembrar de STF-CM, que é simplicidade, transparência, justiça tributária. STJ, não STF. STJ, Justiça Tributária. Cooperação e defesa do meio ambiente. Simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente. Parágrafo 4º. As alterações na legislação tributária buscarão atenuar os efeitos regressivos. Artigo 146. Cabe à lei complementar. Parágrafo 1º. Dispor sobre conflito de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o DF e o município. Caiu no cartório TJ Santa Catarina.
a disposição a respeito da resolução de conflito de competência em matéria tributária entre os entes da federação cabe à lei complementar. Aqui tem uma curiosidade. A Constituição Federal, nesse inciso e nesse artigo, colocou que o CTN tem que ser uma lei complementar, mas a Constituição passada não falava, então ele era uma lei ordinária. Nesse caso, quando tem uma Constituição posterior, as leis não passam pelo exame da ADIN, ADO ou ADPF. Ela entra num outro processo, que é o da receptação. Você vai ver se existe compatibilidade material, ou seja, se a matéria não ofende a Constituição, e a parte formal você recepciona conforme a nova Constituição exige. Então, o CTN é uma norma que foi criada de forma ordinária, com quórum de lei ordinária, mas ela foi recepcionada como lei complementar. E isso cai muito, e cai direto em todas as provas. Então, ficar muito atento a isso. A recepção, ela não exige que seja formalmente compatível com a nova Constituição. Exige que haja compatibilidade formal na Constituição antiga, que foi, no caso da criação dos municípios. A criação do município pela Constituição exige lei complementar. Foi criado diversos municípios sem ter a lei complementar federal, e o Supremo Tribunal Federal validou isso, mas falou que a partir de então não poderia mais criar. Então, nesse caso, foi uma exceção à constitucionalidade superveniente, que em regra não existe. Faz o controle de receptação. Receptação, a gente pode imaginar, para entender o que é isso, seria como se o Brasil, que é o país que vai ter a Constituição alterada, fosse um barco e um porta-avião. E esse barco, o Brasil tivesse que comprar um outro mais moderno, mais bonito, melhor. E o capitão desse outro navio era muito vaidoso, não aceitava ter um outro, ele afunda. E os aviãozinhos saem voando e pergunta para o novo capitão: posso descer? Posso colocar meu avião aí? Que são as leis. E se ele fala: depende, tem compatibilidade? Você tem compatibilidade material com o meu novo navio? Se houver, ele aceita. De uma forma bem lúdica, bem simples, seria mais ou menos isso. Parágrafo 2º, inciso 2º, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Marcelo, só antes de continuar aí, o nome da teoria que eu conheço é como recepção. Você já viu alguma doutrina falando como receptação? Não, é recepção mesmo, então eu falei errado. É recepção mesmo, né? Porque Recepção. pode ser que tenha alguém falando sobre receptação. Não, receptação é crime do Código Penal, é recepção. Então tá bom. Eu falei errado, desculpa. Inciso 3º, estabelecer normas gerais em matéria da legislação tributária, especialmente sobre. Vai aparecer um tema de repercussão geral da STF, tema 13, que diz: todas as espécies tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão sujeitas às normas gerais de direito tributário. O CTN estabelece algumas regras matrizes de responsabilidade tributária, como a do artigo 135.3, bem como diretrizes para que o legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de responsabilidade tributária relativamente aos tributos de sua competência, conforme o artigo 128. O artigo 135.3 do CTN responsabiliza apenas aquele que esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica, e tão somente quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração penal, contrato social ou estatuto. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é que podem ser responsabilizados, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito, mal gestão ou representação, e a consequência de responder pelo tributo devido à sociedade. O artigo 13 da Lei 8.620 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de responsabilidade constante no artigo 135 do CTN, tampouco cuidou de uma nova hipótese específica e distinta. Então, vamos descendo. Letra A. A definição de tributo de sua espécie, bem como em relação aos impostos discriminados nessa Constituição,
a dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuinte. Vamos descer. B, a obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributária. Súmula vinculante 8. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto 1569 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212, que tratam a prescrição e a decadência de um crédito tributário. Vamos descer. C. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas, inclusive em relação aos tributos previstos no artigo 156A e 195C. O 156A, ele fala que a lei complementar instituirá impostos sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estado, Distrito Federal e município. E o 195A diz, não, 195 só. 195 diz: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, do Estado, do DF, do município e das seguintes contribuições sociais. Inciso 5. Sobre bens e serviços nos termos da Constituição, nos termos da lei complementar. A letra D, ela passa a vigorar a partir de 2027 só. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para a microempresa e para empresas de pequeno porte, inclusive regime especial ou simplificado, no caso dos impostos previstos no artigo 1552 e 156A, das contribuições sociais previstas no artigo 195.1 e 5, e parágrafo 12º, e das contribuições, a que se refere o artigo 239. D, vai vigorar a partir de 2033. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para a microempresa e para a empresa de pequeno porte, inclusive regime especial simplificado, no caso de imposto previsto no 156A e dos contribuições sociais previstas no artigo 195.1 e 5. Tem um D hoje. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para a microempresa e para a empresa de pequeno porte, inclusive regime especial simplificado, no caso de imposto previsto no artigo 1552, que é o ICMS, das contribuições previstas no 195.1 e parágrafo 12º e 13º, que a contribuição do empregado, da empresa e da entidade aqui, ela é equiparada para a Seguridade Social, e da contribuição a que se refere o artigo 239, e é o PIS e PASEP. Vamos para o próximo. Próximo. Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso 3D também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Observa. Eu? Tem que interromper, porque esse foi revogado, tá? Esse parágrafo único está revogado. Eu estou acompanhando a contribuição aqui, está cortado, todo cortado. Então vamos pular eles. Parágrafo foi revogado, único, até o inciso 4. Vai lá, parágrafo primeiro. Na verdade, o parágrafo primeiro, ele não constou o parágrafo primeiro aí, não. Aí vai ter que... Nesse caso, aí vai ter que ler esse parágrafo primeiro aí. Então, o próximo é o 146A. Não, tem um parágrafo primeiro antes, que não está no material aí. Está na Constituição só. Lê para nós, então, aí, Maurício. A lei complementar de que trata o inciso 3D também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Observado que será opcional, vou trazer aqui, será opcional para o contribuinte. Inciso 2, poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado. Inciso 3, o recolhimento será unificado, centralizado, e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata.
vedada qualquer retenção ou condicionamento. 4. A arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas por entes federados, adotado o Cadastro Nacional Único de Contribuintes. Parágrafo 2º. É facultado ao optante pelo regime único do que trata o parágrafo 1º apurar e recolher os tributos previstos nos artigos 156-A e 195-5, nos termos estabelecidos nesses artigos, hipótese em que as parcelas a eles relativas não serão cobradas pelo regime único. Parágrafo 3º. Na hipótese de recolhimento dos tributos previstos no 156-A e 195-5, ser realizado por meio de regime único do que trata o parágrafo 1º, enquanto perdurar a opção, não será permitida a apropriação dos créditos dos tributos previstos nos artigos 5-BA e 195-5 pelo contribuinte optante pelo regime único e será permitida a apropriação de créditos dos tributos previstos nos artigos 156-A e 195-5 pelo adquirente não optante pelo regime único de que trata o parágrafo 1º de bens materiais e imateriais, inclusive direitos e de serviços do optante em montante equivalente ao cobrado por meio do regime único. Agora sim, vem o 146-A. Você pode continuar aí. Então, vamos lá. Obrigado, viu, Carlos? Ele fica com a lei do Planalto aberta, porque o material do Belisário, apesar de ser bem atualizado, ele não é atualizado em tempo integral. Então, a gente sempre acompanha com o Planalto para ter certeza que a gente está lendo o que está valendo. Artigo 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência da União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. Artigo 147. Competem à União, em território federal, os impostos estaduais e, se o território não for dividido em município, cumulativamente os impostos municipais. Ao DF cabe os impostos municipais. O Distrito Federal não pode ser dividido em município, ao contrário do território. O território do Brasil não tem mais, o último foi, salvo engano, Fernando de Noronha, que foi incorporado ao Estado de Pernambuco. Artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimo compulsório. Parágrafo 1º. Para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Parágrafo 2º. No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 152-B, que é a anterioridade e noventena. Aqui caiu, tem uma atenção, STF, DOD, PGE, DF 2022, CESP. É inconstitucional, norma estadual, que dispõe sobre valores correspondentes a depósitos judiciais e essas judiciais de terceiro, ou seja, em que o ente federado não é parte interessada. Lei do Estado de Pernambuco determinou que o depósito judiciais e essas judiciais em dinheiro, à disposição do Poder Judiciário Estadual ou Secretaria da Fazenda, deveria ser efetuada em conta central de depósitos procedimentais. Ao fazer isso, o legislador estadual usurpou a competência da União para legislar sobre sistema financeiro nacional, política de crédito e transferência de valores, direito civil e processual, normas gerais de direito financeiro, atuando, nesse último caso, além dos limites da competência suplementar, pois previu hipóteses e finalidades não estabelecidas em normas gerais ditadas pela União. Quanto ao aspecto material, a lei violou a separação de poderes ao possibilitar o uso da administração pelo Poder Executivo de numerário de terceiros cuja depositário é o Judiciário. O tratamento legal impugnado ainda afronta o direito de propriedade do jurisdicionado, pois configura expropriação de recurso a ele pertencente, caracterizar empréstimo compulsório não previsto no artigo 148 da CF, bem como cria endividamento fora da hipótese da dívida pública permitida da Constituição. A DI é a 6660, relatora ministra Rosa Weber, 20/6/2022. E tem uma outra atenção, STF-CESP. Você ia falar, Paulo?
Você vê que essa ADI aí é de Pernambuco. Esse Acho fato, que não. Lei Federal 9.703, que dispõe sobre depósitos sociais extrajudiciais. esse caso aí é de Pernambuco e aconteceu um caso muito parecido aqui em Minas Gerais. Muito, mas muito parecido mesmo, em que o Poder Executivo se apropriou de poder de valores depositados em contas judiciais e quando a pessoa que tinha o alvará ia lá buscar no Banco do Brasil o dinheiro que estava depositado em favor dele, às vezes uma demanda entre particulares mesmo, o Estado tinha se apropriado daquele valor como se fosse um empréstimo compulsório, o que é inconstitucional. Ô, Paulo, eu lembro disso, se eu não me engano, foi no outro governo, não foi no antigo? Foi em governos passados, eu não me lembro quando exatamente não, mas Que aconteceu o, isso de uma pessoa, de um advogado, está com o alvará na mão de um cliente dele. Vamos supor uma demanda aqui. Eu estou devendo R$ 1.000 para o Maurício e estamos discutindo isso. Eu deposito em juízo o valor, o Maurício ganha e pega o alvará e vai lá no Banco do Brasil para levantar esse valor. Só que, como essa conta estava depositada no judiciário, o governo, o poder executivo tinha levantado esse valor aí de alguma forma, como se fosse um empréstimo compulsório e impossibilitou os jurisdicionados a pegar esse valor aí. Né? Quem chegava com o alvará no Banco do Brasil, chegava no Banco do Brasil, o Banco do Brasil falava assim, não, não tem esse valor depositado aqui, não, a conta está zerada. Vamos encerrar por aqui, porque já está no tempo já, e nós vamos entrar em outra questão aqui, que são as contribuições sociais de intervenção no domínio econômico, que são a CID. É uma matéria mais densa e nós vamos encerrar por aqui e nós vamos continuar no próximo vídeo. Obrigado.